Êxodo 12, versículo 11. Êxodo 12, versículo 11, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo, que já está aqui nesse lugar, possa continuar falando conosco através da Sua palavra nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga amém, amém. Pode sentar, queridos. Hoje, dia de Páscoa, hoje não é dia de chocolate, não é dia de coelho, embora nós tenhamos comido chocolate. Eu já comi chocolate hoje. Mas hoje é dia do Cordeiro, amém, irmãos? Então hoje mudou-se a Páscoa, o mundo mudou a Páscoa. Trouxe para o comércio com ovo, chocolate, com coelhos, tentando até tirar o que é a verdadeira Páscoa. E aqui em Êxodo, onde nós lemos, é quando Deus institui a Páscoa. O povo de Israel, lá na época de José, a família de José, quando faltou pão e alimento nas suas terras, eles foram para o Egito, a família de José. E quando José morreu, o faraó assumiu e começou a escravizar o povo de Israel. E esse povo, essa família de José, foi se multiplicando. Então eles tornaram-se escravos no Egito durante 430 anos. Eles eram maltratados por faraó, eram escravizados, passavam fome, de todos os tipos eles eram escravizados mesmo. Então esse povo clamava a Deus por um libertador. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do povo e enviou Moisés para que libertasse o seu povo do Egito. E quando Deus levanta Moisés e Moisés vai a Faraó, Faraó não libera o povo de Israel. Então Deus fala com Moisés que vai mandar pragas sobre o Egito para pressionar Faraó a libertar o seu povo. Então Deus manda 10 pragas. Só que 9 pragas Deus enviou somente sobre os egípcios. Era escuridão, havia escuridão no Egito, mas onde estava o povo de Israel havia luz. Havia as pragas das rãs no Egito, mas onde estava o povo de Deus, não. A água transformou em sangue no Egito, mas em Israel não. Deus libertava o povo de Israel das pragas. Mas quando chegou a 10ª praga, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu vou trazer juízo sobre o Egito. E esse juízo virá sobre Israel e sobre o Egito. Mas há um meio de salvar Israel do juízo. Diga ao povo, fala com eles. Primeiramente, diga a eles para mexer no calendário. Muda o calendário. O primeiro dia do mês será hoje. Vai começar a mudar agora. O ano vai mudar. O mês vai começar a partir de agora. O ano agora. Deus quer dizer, olha, vai começar a nova vida a partir de agora para o povo de Israel. O que passou, passou. O tempo de escravidão passou. A partir de hoje, eles vão viver um renovo. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, Deus traz renovo para a sua vida. Fala para o povo que vai começar de hoje. Manda eles prepararem um cordeiro. Manda eles preparar.
separarem um cordeiro sem mancha, sem defeito. Observem o cordeiro, não pode ter defeito. E vocês vão sacrificar esse cordeiro. Irmãos, naquela época, quando havia sido Adão e Eva permitiu, através da desobediência, que o pecado entrasse, o pecado nos trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir dali, Deus ordenou ao povo que para o perdão dos pecados só poderia ser perdoado quando houvesse um sacrifício de animal. Quando matasse um animal e o seu sangue representa a vida. Então era quando alguém pecasse, matasse o animal e o sangue daquele animal pagava pelo pecado do pecador. Trazia vida, ele dava vida no lugar do pecador. Então era se oferecido sacrifícios. Para isso se usavam o cordeiro. Então, quando Deus fala com Moisés, olha, fala com o povo de Israel, para separar um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, e manda cada família separar um cordeiro. Irmãos, Deus ama muito a família. Desde o início, Deus criou homem e mulher para que se formasse uma família. E tudo Deus, quando falou com Noé, entra na arca você e sua família, salva a sua família. Quando Deus foi resgatar Ló, Deus resgatou Ló e a sua família, assim por diante. E aqui em Êxodo, Deus falou, entra a família dentro da sua casa, mate um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais da porta. Porque quando o meu juízo vier, eu vou matar todos os primogênitos, tanto de Faraó e de Israel, se não tiver feito isso. Pega o cordeiro, mata, passa o sangue na porta, porque quando o juízo vier, vai ser a Páscoa. A Páscoa representa passar por cima, saltar por cima. Então, quando o anjo vier e olhar para a casa e tiver a marca do sangue do cordeiro, ele vai ver que alguém já deu a sua vida em favor daquela família. Então o anjo vai saltar por cima daquela casa. Se prepare, marca com o sangue do cordeiro. E fiquem a família dentro da sua casa. E se preparem, lá vai ter o cordeiro, vai ter o pão asmo, vai ter lá também ervas amargas, pão sem fermento, significa distância do pecado, e as ervas amargas é para você não se esquecer de onde Deus tirou você da escravidão, porque era uma erva que quando se comia, o amargo ficava na língua e demorava dias para sair. Então, quando Israel fosse liberto ali da escravidão, durante dias, se houvesse qualquer preocupação, e eles sentissem o amargo da erva, eles iam lembrar da escravidão. E Deus falou, fiquem dentro de casa. Deus estava testando também a fé e a obediência do povo. Unge as portas com o sangue do cordeiro. Fique dentro de casa. Preparem a ceia. E onde nós lemos aqui, eu quero que vocês estejam preparados. Eu quero que vocês comam o cordeiro. Enquanto vocês comam, cinge os vossos vestidos. Porque eram vestidos longos. Então, cingir os vestidos significa amarrar os vestidos, suspender os vestidos, para que quando eles tivessem algum obstáculo e tivesse que pular e passar alguma coisa, o vestido não ia atrapalhar. Amarra os vestidos, coloca os sapatos nos pés e o cajado na mão. Você tem que comer com o cajado na mão. Ai, preparado, porque os judeus não comiam dessa forma. Tiravam os seus sapatos, deixavam na porta. Então Deus falou, o juízo está para vir. Então vocês estejam preparados. Comem o cordeiro e estejam com os sapatos, com as suas vestes e com o cajado.
Essa é a Páscoa do Senhor. E quando nós vimos aqui o sacrifício do Cordeiro e o juízo de Deus veio sobre o Egito, quando veio, matou todos os primogênitos de Faraó, de todo o Egito, tanto de animais como servos, como reis, governadores do Egito, mas Israel salvou-se o povo, e Faraó chamou Moisés, mandou que o povo fosse embora, e Deus assim libertou Israel da escravidão. E quando Adão e Eva pecou, e trouxe sobre nós, como eu já falei, o pecado, e o salário do pecado é a morte. Deus também fez um plano para mim e para você de salvação. Deus estava disposto a se fazer homem, para que nós fôssemos salvos, para que quando viesse o juízo sobre toda a nação, Ele visse sobre a minha vida e sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então Deus ofereceu o seu único filho, porque o único meio da salvação de pecado, de perdão de pecado, como eu falei, era derramamento de sangue. Então, irmãos, quando lá em Gênesis, Deus pediu a Abraão seu filho em sacrifício, diz a palavra que quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, Deus chamou a atenção de Abraão para ele olhar para o lado e mostrou para Abraão o quê? Um cordeiro. E ali Deus ofereceu um cordeiro em favor da vida de um jovem. Aqui em Êxodo, Deus mandou que oferecesse um cordeiro em favor de uma família. Em Levítico, Deus ordenou que oferecesse um cordeiro em sacrifício por um povo, por uma nação. Em Mateus, diz a palavra de Deus, em João capítulo 1, que o Senhor Jesus ordenou, e quando João Batista viu Jesus caminhando em sua direção, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou o seu Filho como Cordeiro para ser sacrifício, para derramar-se na cruz do Calvário por mim e por você. E o juízo de Deus virá sobre este mundo. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, como aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário, é como se o sangue do Senhor fosse derramado sobre a nossa vida, e esse juízo virá sobre o mundo. E como Deus ordenou aqui ao povo de Israel: estejam atentos, comem preparado, com as suas vestes prontas, segurando o cajado com seus sapatos prontos. Jesus certa vez reuniu os seus discípulos e falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria de dizer: eu vou preparar lugar e vou voltar para levar vocês comigo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. E ele também falou: ninguém sabe o dia nem a hora, mas vigiai, porque esse dia está perto. Nós estamos num período, irmão, de estar atento como os filhos de Israel. O juízo de Deus está para vir sobre o mundo. Estamos em tempo de estar como o povo de Israel, com as vestes preparadas, com as lamparinas acesas, calçados nossos pés, preparados para ouvir o clamor, e o Senhor ouvir a nossa voz, ouvir a voz do Senhor chamando o nosso nome. O sacrifício do Senhor não foi em vão. Temos que comer muitas vezes ervas amargas,
porque esquecemos o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Não foi pouco. Vamos ver o filme da crucificação de Jesus. Tem uns que até choram. Sofreu demais. Esquece. Só lembra na sexta-feira santa. Aí Jesus inicia a Páscoa aqui, e Ele fala, olha, isso aqui seja perpétuo entre vocês, e hoje nós temos a ceia do Senhor. Todos os meses a Santa Ceia. Quando Jesus falou para os discípulos, olha, só quando vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue farão parte de mim, eles escandalizaram. Como assim? Querida, falando, agora eu sou o cordeiro que morri por vocês, vocês têm que comer a minha carne e reconhecer isso na vida de vocês. E todas as vezes, todos os meses, quando vocês participarem da ceia do Senhor, Ele diz assim, fazei isso em memória de mim. Todos os meses, para quê? Não importa o que você fez no mês, é para você lembrar, olha, Jesus deu a vida por você. Não recua, não volte atrás, não desanime, não é qualquer coisa que pode me afastar do amor de Deus, o que Ele fez por mim, irmão. O que fala para o seu irmão, o que você tem feito por Ele? O que você tem oferecido a Deus? Às vezes acha demais vir num domingo, num culto, ou fazer alguma coisa para Deus. Isso não é nada, irmãos, diante do que Ele fez e Ele tem feito por nós. Como falamos, estamos aqui com vida, com saúde, é por Ele, é por causa dEle, é porque Ele tem nos sustentado até aqui. E temos que estar atento como tema do nosso ano, bem-aventurado o servo, quando o seu Senhor vier, o achar servindo. Então é ressurreição, Ele morreu sim, e Ele ressuscitou para provar para mim que tem vida eterna sim, e eu creio nisso. Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele fala que aqueles que estão nele ressuscitarão também para uma vida eterna. A solução para você, a perdão para os seus pecados em Cristo Jesus, é aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário, sendo marcado pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. O diabo pode vir, a luta pode vir, mas somos marcados pelo sangue do Cordeiro. E Deus provando o seu povo, foi a fé. Ele falou, se prepare que o juízo virá. E o povo ficou dentro da sua casa, esperando. E o juízo veio. E quando veio o anjo e olhou para a porta, e viu a marca do sangue, falou assim, aqui eu não posso entrar, porque alguém já deu a vida por esta família. Fala para o seu irmão, ele já deu a vida por você. Ele pagou um preço por mim e por você. Não deixe isso ser em vão. Celebre ao Senhor. Adore ao Senhor com tudo que você puder. Como aquela pecadora que pegou o que ela tinha de mais precioso e quebrou o seu vaso diante dos pés de Jesus, nos pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos, e beijava, e beijava, e beijava. E quando Simão olhou isso, se ele soubesse, quem é que lhe beija os pés? Ele falava assim, se ele soubesse que essa daí é uma pecadora e está beijando o pé dele. Mas Jesus, que sonda o nosso pensamento, falou, Simão, tem um credor que um devia 50 e outro 500, e o credor perdoou a sua dívida, e quem o ama mais? Aí Simão, aquele que o Senhor devia
500. Então, aquele que lhes são perdoados mais pecados, esse ama mais. Aí ele fala: eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Quando se lava os pés de um viajante, é quando diz assim: seja bem-vindo, fica o tempo que você quiser na minha casa. Eu cheguei na sua casa, você não fez isso. Você não me beijou, e o beijo significa assim: olha, pode entrar, a casa é sua. Você não fez isso. E essa pecadora, ela não para de beijar os meus pés, não para de lavar os meus pés. Ela ofereceu o que tinha ao Senhor. E nós estamos nessa situação, irmãos. Simão queria posição por ter levado Jesus à sua casa, e aquela mulher foi ali somente para adorar ao Senhor Jesus. Muitas vezes viemos à casa do Senhor com outros propósitos, mas o principal tem que ser adorar a Ele. Comemos ovo de Páscoa, comemos, mas nós entendemos que a Páscoa não é isso, que a Páscoa foi a morte do Senhor e a sua ressurreição pelos meus pecados, eu não sendo merecedor disso. É isso que é a Páscoa do Senhor. Aí Moisés falou assim: olha, Deus falou, olha, isso seja perpétuo, todos os anos que seja feita a Páscoa, para vocês lembrarem, quando os seus filhos perguntarem o que é, vocês declarem para eles que nós estamos celebrando a Páscoa, porque o Senhor libertou o povo da escravidão do pecado. Lembre isso para os seus filhos. A preocupação de Deus com a família e com os filhos, com a geração. E hoje o que nós temos? Será que nós temos ensinado para os nossos filhos isso? O que você deu para o seu filho hoje? Um coelhinho? E o que você falou? Olha, o coelhinho botou o ovinho e trouxe para você? Irmãos? Não sou contra você dar chocolate. Pode dar, pode me dar. Acabar o culto, você pode me dar. Ele vai te perguntar: o que esse coelhinho fez? Você não vai poder dizer que foi o coelho que botou ovo, porque nem coelha bota ovo. Mas ainda que você tenha dado o coelho, você fala assim: olha, esse coelho não fez nada não, mas eu conheço um que fez. Eu conheço Jesus, que morreu por nós na cruz e nos trouxe salvação e vida eterna. Esse eu conheço. Joga esse coelho fora, rasga esse coelho, coma o chocolate, mas não se esqueça que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo que ressuscitou. Ele sim deu a vida por você. Então, querido, não deixa que nada desanime você. Você tem um Deus que te ama e te amou tanto a ponto de dar o que tinha mais de precioso, que é o seu filho, para sofrer naquela cruz, morrer e perdoar os meus e os seus pecados. Por isso estamos aqui. Não perca a esperança. O juízo de Deus virá. E que você esteja preparado para a sua volta. Vai ficando de pé. Estejam prontos, preparados, atentos. Porque os acontecimentos, irmãos, no mundo, está mostrando que esse dia do juízo está mais próximo do que nunca esteve. Então não temos tempo. Assim como Deus deu essa chance para o povo de Israel, o juízo virá, mas tem uma chance de você salvar você e a sua família. Ele também nos deu essa oportunidade. O juízo virá sobre o mundo, mas há uma chance. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e toda a sua casa. Não importa, pastor, eu sou um pecador, mas ele morreu por mim e por você também. Não importa. Não importa. Ele se deu por nós. Ele levou naquela cruz todos os meus e os seus pecados, para nos trazer vida. Então, receba a vida de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Louvado